Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 39. O Salmo 39, ele representa uma reflexão profunda de Davi sobre si mesmo, sobre a sua fragilidade, a fragilidade da sua vida, a transitoriedade da vida, dos bens, das riquezas que podemos acumular e, sobretudo, ele medita sobre a importância de nós colocarmos a nossa esperança somente em Deus, para que não nos frustremos. O centro de gravidade do Salmo está na nossa falta de controle da vida, que ele confessa no Salmo. Isso o angustia, de certo modo, porque percebe e identifica e confessa que nas circunstâncias que nós vivenciamos no mundo, essa falta de controle que nós temos traz vários sentimentos com os quais nós temos que lutar internamente. E às vezes, por não sabermos lidar com esses sentimentos, nós acabamos tomando atitudes, fazendo escolhas erradas, que podem nos levar para a direção oposta daquilo que Deus planejou para nós, a direção oposta da sua bênção, do seu cuidado sobre as nossas vidas. Então, vale a pena nós meditarmos sobre isso, porque no meio de toda essa mistura de coisas, sobre a vida e sobre Deus, uma pergunta que ele traz aqui vai destacar a ênfase do Salmo, o versículo 7, especialmente. Ele pergunta: onde devo apoiar a minha esperança? E todos nós lidamos com esses dilemas da alma diariamente. E eu creio que nos fará bem pensarmos junto com Davi sobre isso e aprender algumas lições sobre como lidar com essas questões que nós enfrentamos diariamente. Porque, no final das contas, o que realmente importa é isso, não é, irmãos? Como nós resolvemos essas coisas aqui dentro de nós, se bem ou se mal, o resto é só consequência, né? Na verdade. Então, vamos fazer a leitura. Capítulo 39, nós vamos ler dos versos 6 até o 12. Chegou lá? De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele, como traça, o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Glória a Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Bendizemos por tê-la aberta diante de nós mais uma vez. E nesta breve reflexão, fale aos nossos corações,
Ajuda-nos a entender aquilo que a Tua Palavra tem a nos dizer nessa noite, não apenas entender, mas aplicar em nossas vidas de um modo produtivo, Senhor, e efetivo, de modo que a Tua Palavra nos transforme, que ela nos conduza, nos oriente, e nos leve, Senhor, aos bons caminhos que o Senhor deseja para nós, através dos quais vamos encontrar graça, sustento, provisão, ó Deus, cuidados na Tua presença bendita. Nós te pedimos, Senhor, e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, como falamos, Davi se inquieta com a falta de controle sobre a sua própria vida. E existem 5 coisas que ele menciona aqui que trazem essa inquietude, essa insatisfação. A primeira delas é a fugacidade da vida humana. Fugacidade fala de fuga, né, de que a vida foge de nós. Uma antiga letra de uma canção popular fala sobre isso, né, sobre o tempo que escorre entre os nossos dedos. Foge, como tentar segurar a areia nas mãos. Não sei se você já tentou fazer isso alguma vez, né? Mas qualquer frestinha, a areia escorre, assim é a vida, a gente tenta segurar. E talvez essa seja a causa mais efetiva das frustrações humanas, porque a vida simplesmente foge de nós enquanto os dias passam. E ele compara o tempo da vida humana com a sombra. É uma comparação interessante, porque a sombra dura apenas o tempo em que a luz incide sobre ela. A sombra é o resultado da luz que bate numa sombra como um obstáculo, e então essa luz promove o aparecimento da sombra, porque ela incide sobre o obstáculo, mas tão logo a luz se vai, a sombra desaparece. Veja que é uma imagem bela e precisa que ele usou para se referir à brevidade da vida humana. Nós temos pouco tempo de luz, mas tão logo a luz se vai, nós desaparecemos como a sombra. Nossa vida é como esse pouco tempo de luz. Essa era uma das causas principais de inquietação de Davi. Ele fala disso em outros momentos, mas aqui mesmo no Salmo, no verso 5, ele diz: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Então veja que em diversos momentos ele fala sobre essa brevidade humana. No verso 5, no verso 6, depois ele vai repetir isso, lá no verso 11, no finalzinho do verso 11, mostrando que essa é uma das inquietações principais, a fugacidade da vida. E quando nós pensamos que somos fortes, muitas vezes Deus permite situações que nos levam a entender o quanto somos frágeis. Me lembro de uma ocasião na minha vida em que eu estava muito jovem, né, com tudo em cima, ali meus 19 anos ou 18 anos, não me lembro ao certo. Eu era muito arrogante, muito petulante, muito seguro de mim mesmo. De repente apareceu, né, uma ferida, um cisto, que eu tive que operar, e eu me vi num hospital. Imagine um hospital no fim do convênio com o INSS. Naquela época era INPS. Então era assim, um rolo de gaze para dividir com um hospital com 300 leitos. Né? Um enfermeiro para cuidar de 30 alas. E eu me lembro que logo no primeiro dia que eu cheguei, já foi um processo de humilhação terrível. Muita humilhação. Meu Deus, no primeiro dia eu já estava querendo fugir para ir embora do hospital. E fui para a cirurgia. O meu pós-operatório foi horrível, senti dores o tempo todo. Um senhor que tinha operado
No mesmo dia, se atirou da cama de tanta dor e não tinha enfermeiro para cuidar da gente. Eu passei a noite com a canequinha batendo na mesa de cabeceira e não apareceu uma alma para cuidar de mim. Nem um anjo do Senhor veio ali para me socorrer. Mas Deus usa, irmãos, essas experiências para quebrar a gente, sabe? Para moer a gente, para a gente perceber que a gente não está com nada. Quando a gente pensa que está com tudo. E essas experiências são marcantes nas nossas vidas. Porque elas mostram o quanto a gente depende da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Isso que Davi percebe nessa experiência que ele está vivendo, o quanto ele é frágil, quanto a vida é frágil e o quanto ele depende da graça e da misericórdia de Deus. Então, isso leva ao segundo ponto, a segunda questão, né, a segunda razão pela qual ele identifica traz essa angústia ao seu coração pela falta de controle sobre a sua vida, é a inevitabilidade da nossa fraqueza. Cedo ou tarde, o tempo da limitação e da fragilidade chega para todos, irmãos. Para todos. Nós não podemos fazer nada para mudar isso. Podemos adiar, podemos tentar resistir, praticar exercícios, usar suplementação alimentar, podemos usar os cosméticos, mas não podemos evitar. Essa constatação é descrita logo no verso 6, segunda parte, onde ele diz: em vão se inquieta. Em vão se inquieta. Veja que essa inquietação se torna vã, por quê? Porque ninguém pode evitar. Muitos tentam evitar isso, procurando formas de perpetuar o seu nome, né? Mas mesmo assim esses artifícios parecem inúteis, porque eles não fazem a gente ter mais um segundo de vida. E Jesus vai falar sobre essa inutilidade das nossas inquietações. No capítulo 6 de Mateus, ele diz: vocês não podem acrescentar nada à vida de vocês com as preocupações, nada. As preocupações no nível da ansiedade são inúteis, porque elas não acrescentam nada, elas só tiram de nós. A terceira coisa e é uma constatação bem mais dura, ele diz: nem as muitas riquezas podem nos garantir esse controle. Quando diz aí o verso C, no versículo 6, na parte C, né, ele diz: amontou tesouros e não sabe quem ficará com eles. Amontou tesouros e não sabe quem ficará com eles. Entre outras razões, então, essa inquietude é inútil porque mesmo que nos tornemos muito ricos, não nos livramos dessa frustração de não poder transformar a nossa riqueza em perpetuidade da nossa existência. Não temos como controlar essa riqueza, não temos como controlar para quem ela irá depois que nós nos formos, depois que nós partirmos. Então, a abundância das riquezas não se tornará em abundância de vida. Virá outro e ficará com aquilo que juntamos, sem que a gente sequer possa decidir se esse outro é digno ou não de ficar com aquilo que nós, com tanto suor, cultivamos, não é? Então, é disso que se trata, irmãos. O quarto ponto, a quarta causa, a quarta razão, é a nossa luta constante contra o pecado, que parece ser sempre uma luta invencível para nós. Versículo 8, primeira parte, ele diz: livra-me de todas as minhas iniquidades. Não existe para o homem um inimigo mais poderoso, mais ardiloso, mais astuto que o pecado. Desde o início do Salmo, o autor está lutando contra ele. Versículo 1, ele diz: eu disse comigo mesmo, guardarei os meus lábios para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Ele tinha boa intenção. Mas chega um determinado momento do Salmo que ele não aguenta ficar quieto, ele desanda a falar.
É como nós, né? Nós temos boas intenções, irmãos. E ele está disposto a tomar atitudes drásticas para vencer o pecado. E olha que nesse momento ele fala apenas do pecado da murmuração. Isso mostra o quanto é difícil vencer essa luta contra o pecado. E o tanto de disposição que a gente precisa investir nessa tentativa de resistência. Então chegamos à última causa das inquietações. Ele fala sobre as humilhações impostas pelo escárnio dos outros. Ele diz, na parte B do verso 8, não permitas que os insensatos zombem de mim. Eu não sei se você lida bem com a zombaria, mas eu não lido, não. Eu tenho muita dificuldade de lidar com o escárnio. Eu simplesmente perco o chão quando isso acontece. Nunca gostei disso, mesmo na minha época lá do Egito, nunca gostei de lidar com essas coisas, nunca lidei bem com isso, porque nunca gostei de passar vergonha. Então, eu sei o que Davi está falando, eu sei do que ele está falando. O escarnecimento, pessoas zombando de você, especialmente quando você está entre muitas pessoas, o sentimento é que alguém tirou a sua roupa e você está nu, você está exposto, sem nenhuma defesa. E ele diz, não permita que os insensatos zombem de mim. E é interessante que ele usa aqui o termo insensatos, porque normalmente o homem que procura andar com sabedoria, ele é escarnecido pelos insensatos, não é? Porque sempre existe uma reação negativa quando a gente quer fazer as coisas certas, vamos combinar. Sempre tem alguém que fala assim, você quer ser o certinho? Aqui todo mundo faz assim, por que você vai fazer diferente? Você quer ser melhor do que os outros? É isso? São os insensatos. Então, observe que no versículo 4, ele diz, Senhor, dá-me conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Por que Davi ele pede isso a Deus? Porque a gente lida mal com a zombaria, com o escárnio, porque nos preocupamos demais com a nossa reputação, irmãos. Você sabe por que nunca ninguém humilhou Jesus? Porque ele mesmo se humilhou. Quando a gente se humilha perante Deus, ninguém pode nos humilhar. Quando nós entendemos o que somos perante Deus, o valor que nós temos diante dele, o valor que ele nos dá, não importa o que as pessoas dizem. Eu não lido bem com o escárnio por causa do meu orgulho, por causa da vaidade do meu coração, é por isso que eu não lido bem. Porque se isso não existisse, o escarnecimento não significaria nada para mim. E essa é também a luta de Davi. Ele é uma pessoa que se importa com a sua reputação. E então ele está pedindo, Senhor, dá-me conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, ou seja, me mostra que os meus dias são tão poucos para que eu não me preocupe tanto com a minha reputação, para que eu reconheça o quanto eu sou frágil. Alguma coisa está sendo confessada aqui, então, que é o orgulho do coração, talvez a autossuficiência que é produzida pela ilusão de que os momentos de glória e conquistas vão durar para sempre, mas eles não duram para sempre, irmãos. Então, o autor reconhece que só uma intervenção divina é capaz de abrir os nossos olhos e nos levar a reconhecer quão frágeis nós somos. Tudo isso vai no coração de Davi, essas são as causas das suas inquietudes. É com isso que ele está lutando aqui no Salmo, e a pergunta que eu faço a você é, não seria essa também as nossas questões? Não seriam essas as causas das nossas inquietudes, irmãos? Constatar que nós somos tão breves, que a nossa vida é tão breve, não ter como evitar a nossa fraqueza. Esses dias eu fui aos supermercados e aí entrei na fila dos idosos.
E aí, fiquei inquieto com isso. Aí fui lá, peguei uma senha. Aí pensei, poxa, mas eu tenho direito, eu sou idoso. Aí pensei, meu Deus, eu sou idoso. Eu comecei a falar comigo mesmo dentro do supermercado, eu fiquei pensando, meu Deus, esse povo vai olhar para mim e vai achar que eu estou maluco. E aí, de repente, caiu a minha ficha dentro do supermercado, eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou um idoso, cara. E aí uma senhora ainda veio me questionar, eu falei, eu tenho 64, e a senhora? E ela era mais nova que eu, aí aquilo acabou comigo de vez. Ali, pronto, agora já era, perdi o dia. Eu sou idoso mesmo, não tem jeito. Tenho que assumir. Meus irmãos, não consigo lidar bem com isso, porque parece que na minha cabeça eu tenho 18 anos. Mas é só na cabeça. É uma ilusão. Então, constatar a brevidade da vida é uma coisa difícil para nós. Lidar com isso não é fácil. Não ter como evitar essa fraqueza, essa limitação. É perceber que nem as riquezas nos garantem o controle da nossa história. As lutas constantes contra o pecado, que parece que nunca vamos conseguir vencê-las definitivamente, todos os dias nós temos que ir para o mesmo campo de batalha, lutar as mesmas lutas contra o mesmo inimigo, meu Deus. Parece aquele filme, né? Que a gente estava falando, aquele filme do Adam Sandler, como se fosse a primeira vez. Só que no nosso caso é com o pecado. Então, eu acredito que aqui está uma boa síntese do que vai nos nossos corações, irmãos. E a questão é como Davi resolveu essas coisas na vida dele, na experiência dele. E que nós vamos partir para essa solução, e com isso já estamos também partindo para a conclusão dessa mensagem. Então, veja que ele resolveu essas questões, basicamente, seguindo 3 passos. O primeiro deles foi reconhecer algo, o segundo foi admitir algo, e o terceiro foi procurar alguém. Então, a primeira parte, nós vemos aí no verso 9, emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. No início, ele se calou para não murmurar, para não pecar com a sua boca, por murmuração. Agora ele se cala para não pecar pelo erro de avaliação do que está acontecendo com ele. E essa é uma das formas com as quais mais nós pecamos contra Deus, errando a avaliação do que está acontecendo conosco. Por quê? Porque nós sempre achamos que tudo de ruim que nos acontece é culpa do diabo. E tudo de bom que acontece vem de Deus. Irmãos, muitas vezes esse processo pode ser inverso. Veja ali nas tentações de Jesus, o diabo ofereceu alguma coisa ruim para ele, irmãos? Diz para ele, se você prostrado me adorar, vou te mandar para a pedreira quebrar pedra. Ele falou isso? Não, ele disse, tudo isso te darei. Será tudo teu. O diabo, ele só oferece coisa boa. Paulo diz que ele se disfarça em anjo de luz. Mas muitas vezes, irmãos, o nosso erro de avaliação está justamente no fato de nós nos deixarmos enganar por esse aspecto. Mas eu quero dizer para você, nós somos de Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E tudo que nos acontece, meus irmãos, seja o bem, seja o mal, é Deus que está fazendo. É Ele que está no controle. É Ele que está dirigindo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que, em última análise, é Deus quem está punindo. Toda inquietude que assola a sua alma não é um abandono da parte de Deus. Não significa que Deus o entregou ao controle dos seus inimigos. Pelo contrário, é Deus que está fazendo, é Ele que está agindo, é Ele que está trabalhando na sua vida, Ele está presente quando as coisas vão mal também. É o próprio Deus, o sujeito principal de todas as coisas que nos acontecem, inclusive as coisas ruins.
Ou seja, em todas as circunstâncias, Deus está no comando. Se você ler o Antigo Testamento com atenção, você não vai ver nenhuma circunstância em que as coisas ruins são atribuídas a algum espírito mau. Os salmistas, principalmente, tudo eles atribuem a Deus. Veja a própria experiência de Jó, quando a sua esposa diz, amaldiçoe seu Deus e morra, e ele diz, ué, mas nós recebemos de Deus o bem, não receberemos também o mal? Ou seja, Deus só é o nosso Deus quando as coisas vão bem? E quando não vão? Então, ao invés de me arriscar a pecar com o erro de diagnóstico, quando as coisas ruins acontecem, é melhor emudecer, colocar um zíper na boca e entender que Deus é soberano sobre a minha vida. Mas além de reconhecer isso, Davi também admitiu que a causa fundamental de todo o seu sofrimento é o pecado. Veja o que é dito na sequência da oração, versículos 10 e 11, tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. O que nós temos de mais precioso, irmãos? Nossa vida. É isso que ele está falando aqui. A grande sabedoria nessas palavras, ele muda sensivelmente a disposição do seu coração. De uma pessoa revoltada pelo assédio dos zombadores, mergulhada em autocomiseração, ele retoma consciência e vê a si mesmo como a causa primeira dos seus sofrimentos. Infelizmente, nós vivemos numa cultura que, sempre que as coisas dão erradas, nós ficamos olhando para o lado, procurando o culpado. Não é verdade? E o culpado é sempre quem? É sempre o outro. Sempre o outro. Com a gente está tudo bem. Mas aqui ele muda. Ele começa realmente a admitir que o agente da sua condição é a sua humanidade pecaminosa. Em outras palavras, ele está dizendo a Deus, Senhor, é justo que o Senhor me puna. Eu mereço. Como diz Calvino, é fundamental que nós possamos admitir que a causa dos nossos males somos nós mesmos. Mas ele também diz, não nos basta ir a Deus em busca de solução para os males que nos afligem, sem ligá-los à sua causa-fonte, o pecado. Devemos sim ir a Ele e pedir que não mais lance em nossa conta a iniquidade e que Ele mesmo apague a nossa culpa. Então, irmãos, é o que se faz aqui. Mas se o pecador apenas reconhecer o seu pecado e nada fizer de eficaz para resolver isso, o único benefício que ele vai colher na sua vida é ver a sua vida se extinguir de forma consciente. Então, Davi deu um terceiro decisivo passo, ele buscou solução na fonte. E nós vemos aí, versículo 12 e 13, ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque eu sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. A sua oração agora se transformou num grito de socorro. Ele deixou de lado todas as considerações, todos os lamentos, ele deixou de lado toda a autocomiseração, deixou de sentir pena de si mesmo, de ficar pensando como ele sofre a zombaria dos outros. Enfim, ele deixou tudo e ele mergulhou com o rosto no pó e suplicou a misericórdia de Deus. E ela finalmente, essa atitude dele revela onde
foi que ele decidiu apoiar a sua esperança. Como nós tínhamos visto no verso 7. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. Então, experimentar é diferente, aliás, dizer é diferente de experimentar. Agora, nos versos 12 e 13, trata-se de uma experiência. Ele está mirando uma porta que se abriu em seu coração, a porta da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, que tem prazer em perdoar e tem prazer em restaurar, irmãos. Isso é maravilhoso para nós. Então foi aqui que Davi resolveu a questão das suas angústias, pela falta de controle daquilo que tinha vindo sobre ele. Ele assumiu que o controle de tudo em sua vida está nas mãos do Senhor. Ele identificou a verdadeira origem dos seus males, dos males que o afligiam. Ele confessou, ele buscou lugar de arrependimento e restauração em Deus. Ele não ficou culpando os outros. Ele não ficou buscando solução, não ficou buscando respostas fora de si mesmo. Ele olhou para dentro de si e disse: eu sou culpado. O que eu preciso não é de um culpado. O que eu preciso é de um redentor. Eu preciso de um Deus que perdoa. Preciso de um Deus que ame, que tenha misericórdia, que me ajude a lidar com essa fragilidade ambulante que eu sou. E aqui está a resposta, irmãos. Aqui está a fonte da esperança de Davi. Como cristãos, nós devemos ler a Bíblia sempre nessa perspectiva. E como cristãos, nós podemos fazer essa leitura de olho na cruz, de saber que ali Jesus foi pregado no madeiro, com ele toda a nossa fraqueza, toda a nossa fragilidade, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nos prende, a fraqueza, a limitação, a corrupção do nosso corpo, da nossa saúde, do nosso vigor, do nosso bem-estar, enfim, tudo aquilo que cheira a morte foi cravado na cruz do Calvário definitivamente. Jesus venceu sobre tudo isso, irmãos, e nele nós somos mais que vencedores, porque a nossa vitória não é uma vitória para essa vida apenas. A nossa vitória não é uma vitória para as questões do presente, do tempo e do espaço. A nossa vitória é uma vitória que nos remete à eternidade. É uma solução definitiva. Por isso Jesus diz: aquele que está em mim, a morte não tem poder sobre ele. Então, irmãos, nem a morte tem poder definitivo sobre as nossas vidas. Podemos perecer aqui nesse mundo? Sim. Podemos passar por dores, sofrimentos em virtude das doenças, das enfermidades? Sim, mas Jesus deu solução para tudo isso, solução definitiva. Não é uma coisa provisória. Não é uma ressurreição hoje para tornar morrer amanhã, como aconteceu com Lázaro, mas é uma ressurreição escatológica. É uma ressurreição definitiva que está prometida para nós, onde não haverá mais domínio da morte, das doenças e das fraquezas. Nossa fraqueza terá acabado de uma vez por todas. Então é para essa direção que nós olhamos. É com essa esperança que nós caminhamos. E eu pergunto, onde você tem posto a sua esperança? Na autocomiseração, achando que você é uma vítima? Meus irmãos, nenhum de nós é vítima. Porque todos nós, em maior ou menor grau, sofremos da nossa própria limitação humana pecaminosa. Ainda que não seja pelos nossos próprios pecados, padecemos pelos pecados de outros que nos afetam. Então, a nossa reputação não nos adianta de nada. Não podemos depositar a nossa expectativa no reconhecimento das pessoas, em glória humana, no acúmulo de bens, de riquezas, acreditando que ter muito é igual a ser muito, e a gente sabe que não é isso, não é isso. Então vamos aprender com a palavra de Deus, vamos pôr a nossa esperança no lugar certo, vamos buscar na fonte correta
na pessoa certa e repetir as palavras de Davi no verso 7, Senhor, em quem espero, Tu és a minha esperança. Só Tu és a minha esperança. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças Te damos por esta breve reflexão e essa oportunidade a mais que temos de sermos lembrados pela Tua palavra, de jamais pôr a nossa esperança, a nossa expectativa em lugar errado. Porque, Senhor, sempre nos frustraremos. E a maior parte das frustrações que sofremos nessa vida é exatamente por essa razão. Porque nós esperamos em pessoas, esperamos em instituições humanas, esperamos no governo, esperamos, ó Deus, em amores humanos, terrenos, esperamos em relacionamentos, em afetos humanos, esperamos, Senhor, no dinheiro, esperamos na segurança das riquezas, e é por isso que nós nos frustramos tanto, Pai. Mas a Tua palavra nos lembra no Salmo 34, todos aqueles que olharam para o Senhor, o seu rosto jamais sofreu vexame, jamais sofreu frustração, jamais foi envergonhado. Então ajuda-nos, Senhor, a voltar os nossos rostos para Ti, a voltar o nosso olhar para o Senhor e esperar somente na Tua misericórdia, na Tua graça, na Tua sábia forma de conduzir as nossas vidas, seja no caminho da luz ou da escuridão. Porque ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam, e o Senhor prepara uma mesa para nós, até na presença dos nossos inimigos. Ó Deus, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia nos acompanhe, nos guiem todos os dias das nossas vidas, e que nós possamos ter prazer de sempre habitar na casa do Senhor. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.